sempre que você for praticar alguma das atividades ou então você for atender alguma cliente, primeiro passo, analisar o tipo de pele da sua cliente, analisar a tonalidade de pele da cliente. Segundo passo, conversar com ela sobre o estilo de maquiagem que ela deseja e qual é o evento que ela vai participar. E por último, você deve analisar em separado cada parte do rosto dela. Então, a primeira coisa que a gente observa é o tipo de pele da nossa modelo. A gente observa na pele dela alguns pontos de acne. Algumas acnes que estão inflamadas e algumas manchinhas que são de acnes que já estão secas. Então, a gente observa que ela tem uma pele mais oleosa. Agora, a gente vai para o formato do rosto dela. Então, a gente observa uma testa pequena, que tem praticamente a mesma proporção do queixo e dos lábios, e tem a mesma proporção do nariz. Isso é uma característica de um rosto que tem mais harmonia. E a gente percebe a lateral do rosto dela com angulações. Isso é característico de um rosto hexagonal. Agora a gente vai observar os olhos dela. Ela tem um olho que tem um tamanho bom, tanto na pálpebra, que a gente observa que é a região que a gente vai maquiar, quanto o olho dela mesmo. Então, a gente pode aplicar vários tipos de técnica para os olhos dela. E aí, eu vou mostrar para vocês como que você vai dividir esse olho de acordo com as formas que você vai trabalhar. Quando a gente quer trabalhar um esfumado na horizontal, a gente tem sempre que observar onde está o côncavo da nossa cliente, que é a parte mais funda dos olhos. Então, vou tracejar para que vocês possam ver essa diferença. Quando ela abre, é onde fica fundo. Então, este é o côncavo. Vou fechar. A gente tem que observar onde é o ossinho dela, onde marca a parte mais alta dos olhos dela. E esse ossinho a gente vai dividir em 3 partes. Essas 3 partes, elas são 3 partes iguais. São partes que serão divididas em todos os tipos de olhos. A única diferença que a gente vai ter vai ser entre os espaços. São 3 espaços iguais que podem ser menor de acordo com o tamanho do olho nessa área. Então, aqui a gente está trabalhando com os esfumados na horizontal. Normalmente, esse primeiro espaço a gente aplica o iluminador, esse segundo espaço a gente aplica um tom intermediário, esse espaço a gente aplica um tom mais escuro e em cima do côncavo um tom mais escuro ainda. Então, o degradê ele acontece de cima para baixo. Existe uma outra forma de trabalhar, que é na diagonal. Então, como que eu sei o final do olho, o limite que eu tenho para fazer a maquiagem? Vai ser o final do corte do olho, onde termina os cílios, em direção à sobrancelha. Como ela tem uma sobrancelha que tem pelinhos até o final, a gente vai só preencher o pelinho, não tem a necessidade de prolongar essa sobrancelha. Se é uma sobrancelha curta em relação à diagonal, a gente sempre prolonga para criar um desenho mais harmônico para o olho. Então, esse é o nosso limite. Até aqui eu posso esfumar, não posso passar disso. E quando a gente trabalha na diagonal, a gente vai ter a divisão em diagonal. Então, uma parte até o meio, outra parte que divide o meio e o início, que eu posso também dividir em 2 e trabalhar 2 tons. E aí a gente vai trabalhar sempre do escuro para o mais claro. Então, eu trabalho do claro até o meio com o tom mais escuro e do escuro até o canto interno com os tons claros. Então, essas basicamente são as divisões que a gente vai trabalhar em todas as técnicas de olhos. Alguns olhos a gente vai marcar somente até a metade, outros olhos a gente vai marcar até o final, outros olhos a gente vai marcar só em diagonal, vai depender da técnica aplicada. Então, é muito importante conversar com a cliente
para a gente entender o que ela deseja com a maquiagem, qual é o tipo de evento, o horário em que ela vai estar, aquilo que vai realçar melhor os pontos positivos que ela tem, como o tamanho do rosto, o formato do rosto, o recheio e o tamanho dos olhos. E tudo isso vai criar uma maquiagem muito mais bonita e que vai fazer com que a sua cliente fique bem mais satisfeita.